Muito bem, já estamos de volta com o seu Jornal Cidade Notícia e hoje nós estamos recebendo aqui a advogada Marcela França, que vai falar para nós sobre averbação de tempo rural para aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo bem, Marcela? Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Luiz, que bom revê-lo, né? Tava com saudade tempo, já, né? Quase um ano. Quase um ano, né? Quase um ano, que bom que você está de volta. E nós estamos aqui para bater o nosso papo sobre essa averbação, né? Vamos começar falando sobre o que é a averbação de tempo rural para aposentadoria por tempo de contribuição. A averbação de tempo rural para aposentadoria é quando o INSS leva em consideração período de labor rural como tempo de contribuição, ou seja, você vai comprovar o seu trabalho rural e você vai ter esse tempo contabilizado como tempo de contribuição, como se você tivesse trabalhado de carteira assinada, é a mesma coisa. Agora, o que é o tempo de serviço rural? O tempo de serviço rural é todo aquele tempo onde a pessoa está dentro do ambiente laboral que é na zona rural. Como que isso acontece normalmente? Acontece assim, o menor, quando ele nasce, ele já começa, às vezes até aprende a caminhar na zona rural ali, na plantação, ajudando o pai, ajudando a mãe. Então esse trabalho rural, ele é apicultura, ele é quando você faz plantações, quando você trabalha em qualquer ambiente que lembre o trabalho rural, que seja na zona rural. Então esse é o trabalho rural. Agora, é possível fazer a averbação de tempo de trabalho rural sem registro na carteira de trabalho? São situações completamente diferentes. Por exemplo, quando você trabalha de carteira assinada, está documentado ali na carteira que você contribuiu, você está vinculado. Quando você tem a comprovação de tempo rural, nem sempre ele está na carteira de trabalho. Por isso que nós usamos, inclusive, em diversos processos para comprovar o labor rural, documentos dos pais, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de batismo, certidão de crisma, documentos do terreno, cartão de vacinação, histórico escolar, o rol de documentos é imenso poder comprovar o tempo rural, justamente porque a gente não tem a carteira de trabalho. Então, é possível? É possível sim. E o trabalho, né? O que é o trabalho em regime de economia familiar? Foi aquilo que eu falei sobre o labor rural. É aquele menor que ele começa trabalhando na zona rural, ajudando o pai, seja como retireiro, tirando leite, seja ajudando na colheita, seja ajudando na plantação. O regime de economia familiar é aquele regime onde as pessoas trabalham em família, ou às vezes trabalhando por dia, eventualmente dia para alguém, e o que eles ganham é o que eles recolhem da terra, da plantação, da criação de galinha, de porco, até mesmo às vezes tem uma vaquinha, 2 vaquinhas, é para manutenção daquela família, é para manutenção daquele lar. Então, esse sistema é conhecido como regime de economia familiar, para comprovar o labor rural. Agora, é possível comprovar a atividade rural apenas com testemunhas? Essa é uma questão um tanto quanto... Acho que a pergunta que eu mais escuto no escritório, doutor, eu tenho tempo rural, posso comprovar com testemunha? Leva, testemunha assina, declaração, assina, reconhece firme cartório? É justamente... Esse é o problema do tempo rural, porque as pessoas acham que é fácil, não é. Para você comprovar um tempo de labor rural, é necessário que você tenha pelo menos indícios, inícios de prova material, que são os documentos que eu falei anteriormente na pergunta que você fez. Então, não é possível. Agora, no administrativo, quando você coloca testemunha, você tem a JA, que é a justificação administrativa. Então, ela vem para poder fazer o quê? Corroborar as provas materiais que a gente já tem, os documentos. Na justiça, eu já tive processo com documentações um tanto quanto assim delicadas, muito sensíveis, que eu tive excelentes testemunhas que fizeram com que o juiz visse claramente que o meu cliente realmente laborou na zona rural num determinado momento. Então, a testemunha é importante? É, muito. Só com ela é capaz de comprovar o tempo rural? Não, infelizmente não. Agora, a aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe? Esse é um outro questionamento também. O pessoal que tem em casa vai ver a pauta e falar assim, uai, aposentadoria por tempo de contribuição? Achei que a aposentadoria por tempo de contribuição tinha acabado com a reforma. Não. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela continua existindo. Só que você tem que ver se você vai se encaixar em uma das regras de transição. Nós vamos ter regras de transição por muitos anos. A reforma da Previdência completou 2 anos agora em novembro. Então, a gente tem muito tempo ainda. Nós ainda temos muita estrada pela frente. Aí você me pergunta, o que tem a ver isso com a comprovação de tempo rural? Porque às vezes você que tem casa, que vai me assistir depois pelo meu canal no YouTube, como é que funciona? Às vezes você falta 5 anos para você entrar numa regra de transição.
transição, às vezes faltam 7 anos. E esse tempo você tem comprovando o seu labor rural, quando você tinha 14, 15, 16 anos. Porque normalmente a mulher ela sai do mercado, ela sai da zona rural quando ela casa. E o homem não, ele sai normalmente entre os 14 e 21, quando há 21 anos ele sai da zona rural. Então, esse tempo, às vezes pode ser o tempo que está te faltando para você conseguir entrar numa regra de transição e aposentar mais rápido e mais cedo. Por isso que é importante, né, procurar um profissional, né, capacitado que vai ajudar a pessoa a conseguir tudo isso, né? Isso mesmo. Eu vejo muito no escritório, ontem mesmo eu estava fazendo análise de uma cliente que ela tinha levado para um outro profissional e esse profissional tinha passado para ela informações todos os dias. Eu tenho situações como essa no escritório. Porque o advogado previdenciarista, eu que trabalho, estudo todos os dias matéria previdenciária, a gente vê lá na frente. Às vezes outros profissionais que não estudam simplesmente essa área, que não é tão simples assim, não estão tão atualizados. Então essa é a importância de você ter uma profissional especialista, né, com conhecimento e com autoridade sobre a matéria. Só juntar a documentação e dar entrada, né? Procurar o profissional e buscar aí a aposentadoria. Qualquer benefício, Luiz, hoje, qualquer benefício previdenciário é necessário. Eu venho falando isso nos últimos programas, nas últimas entrevistas, a importância da figura do advogado previdenciário para poder ajudar esse segurado a conseguir o melhor benefício. Até mesmo essa questão aí de toda a documentação digital e tudo mais, facilita também? Então, Luiz, isso é uma outra questão que a gente estava até conversando antes, né? O INSS, aquela estrutura do INSS física, igual a gente tem aqui pertinho da gente, ela vai deixar de existir dentro de pouco tempo. 90% dos meus processos hoje são virtuais, não tem mais processo digital. Então, o INSS ele abre da abertura para você falar pelo 135, existem outras formas, mas o melhor ainda é o sistema digital. Eu que sou advogada previdenciária, eu tenho um canal direto com o INSS. Eu entro com meus processos diretamente com o INSS, eu não tenho atravessador. Então, para mim, é muito melhor e muito mais rápido para os meus clientes esse tipo de trabalho. Ok, então tá aí Marcela França participando dessa edição. A gente volta agora quase no finalzinho já fechando o ano, né? Fechando o ano, a gente vai estar aqui para poder... Na semana do Réveillon a gente vai estar aqui falando. Na semana do Réveillon nós vamos estar aqui de volta. Obrigado, Marcela, pela participação. Obrigada a você, Luiz, todo o pessoal que está em casa e até daqui 2 semanas. 2 semanas.